como sair do modo automático. Quando a gente tem um carro que é manual e pega um carro automático, a gente apanha um pouquinho no início, né? Daí depois que você dirige um carro automático, você... Bom dia, Mauro Marcos. Depois, bom dia, Ana. Depois que você dirige o carro automático, que se você for pro manual de novo, o que acontece? Não é difícil, não é ruim. Parece assim que você desaprendeu. Quando a gente nasce no manual. E depois a gente vai para o modo automático. E eu vou falar sobre isso com vocês hoje. E vou estar trazendo diversas dicas aí importantes que podem transformar o seu dia a dia, a sua vida, para que você saia desse tempo acelerado, para que você saia desse modo automático e para que você esteja no estado de presença, no aqui e agora, nesse estado de graça. Nós queremos entregar esse nosso dia a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te entregamos o nosso dia, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos o nosso ser, nós te entregamos cada pessoa que passa no nosso caminho, Pai. Unge o nosso dia com o Teu Espírito Santo, que cada palavra dita seja uma palavra plantada no coração de alguém, que essa palavra possa frutificar, que essa palavra possa render, que a nossa presença seja uma presença curativa, uma presença de luz, uma presença que cura, não uma presença que adoece. Porque cada palavra que sai da tua boca pode adoecer ou curar alguém, pode construir ou destruir. Hoje eu acordei com dor de cabeça assim, tchum, 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 tchum. Ainda tá latejando, mas eu falei, eu assumi um compromisso com eles que eu estaria na live e eu vou estar e tá tudo certo. Daí tomei a metade desse remedinho aqui, ó. Esse remedinho é um remedinho para dor sublingual. Ele é um medicamento anti-homotóxico. O que acontece? Ele não deixa resíduos no fígado. E a doutora Vanessa que me indicou para quando tiver algum tipo de dor. Porque geralmente quando eu tinha dor de cabeça, eu tomava Limizolida ou um Tilenol. E esse daqui, gente, esse remedinho aqui, ele é excelente, é Traumel. Tem para uso veterinário e uso humano, esse é para humano. Como sair do automático e viver esse estado de presença? O que é o modo automático? Vou dar um exemplo para vocês. Você sai de casa, pega o carro e você sabe que você tem que chegar lá em tal lugar. Daí você sabe o momento que você saiu e o momento que você chegou. Você não lembra o trajeto. Você não lembra, por exemplo, o que você comeu ontem. Qual foi o teu almoço de ontem? Qual foi a roupa que você vestiu ontem? Você não lembra se você fechou o carro, se você não fechou, se você ligou ou não ligou o alarme. Você não lembra, oi Rosana, onde está o teu óculos, e o teu óculos está aqui, ó, na cabeça. Quem nunca passou por isso? Me diz. Quem nunca passou por isso? Assim, a gente está em modo automático. E estando em modo automático, nós saímos
do modo criativo e vamos para o modo sobrevivência. E o que isso gera no nosso corpo? A primeira coisa, você acha que você está ficando velha, velho e esquecido. Por quê? Porque você não lembra as coisas, mas você não lembra as coisas não porque você está esquecido, mas porque você está em modo automático e o seu ser foi sequestrado de onde você está. Então você está no lugar e a tua mente está em outro. Daí o que acontece? Tudo aquilo que está acontecendo naquele lugar você não percebe. Por quê? Porque você não está ali. Você não está ali de corpo e alma. Você está num lugar e a tua mente está em outro. Então o teu ser, a tua presença foi sequestrada por um estado mental alterado. Bom dia, Elton. Bom dia. Rosema, bom dia. Carlos Cassu, bom dia. Japamalas com propósito, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Compartilha esse nosso encontro aqui. Vai ali no aviãozinho. Sabe ali embaixo, ó, tem um mais também. Você pode pedir participação ao vivo também, trazendo uma pergunta, tá? E tem um balãozinho com pergunta. Você pode apertar em cima do balãozinho com pergunta e você pode fazer uma pergunta, tá? Você pode ir fazendo as perguntas aqui, as questões que você tem na sua vida, que você não está conseguindo lidar. Tá bom, Mara? Pode ir fazendo perguntas, pode pedir participação também. Então, assim, a gente está no lugar, a nossa mente está em outro. Isso ficou claro para vocês? Como a gente sabe se a gente está em modo sobrevivência ou em modo criativo? Como que a gente sabe? Se você está em modo criativo, você está diante de algo e você não vê que o tempo passou. É como se você parasse o tempo. Sabe quando você está fazendo uma coisa e é tão bom, e é tão gostoso, que você fala assim, nossa, já se passaram 2 horas e eu não vi o tempo passar. Você já fez alguma coisa que você sentiu isso? Conta aqui pra mim nos comentários. O que você faz na sua vida que você não vê o tempo passar? E quando você tá nesses momentos, você experimenta, e essa é uma palavra usada muito dentro da literatura cristã, que é a palavra epifania. Vocês já ouviram falar essa palavra? Epifania é quando você tem um estalo, quando você tem um download, quando você aprende com você mesmo, ou quando você olha uma coisa e você fala assim, nossa, isso faz todo sentido. Ou quando você tem uma grande ideia. Porque muitas vezes, quando você está no modo sobrevivência, que você está com o teu sistema de luta e fuga ativado, que você não para de pensar porque você quer achar uma solução para um problema que nasce de uma interpretação que tu fez perante a vida. Presta atenção, que isso é muito importante. Eu sei que você está me ouvindo, que está tomando café, que você está limpando a pia, que você está arrumando a criança e você está me ouvindo. Mas presta atenção no que eu vou falar aqui. O problema, ele nasce de uma interpretação que você dá para as coisas. Muitos dos problemas só são um ponto de vista. O fato, ele é, mas a gente dá uma interpretação para o fato e essa interpretação que nós damos para o fato vai criar o problema. Muitas vezes isso que você vê como problema é apenas um desafio que você está tendo
para você crescer na sua vida. Então Deus não nos dá aquilo que a gente pede. Deus nos dá aquilo que a gente precisa para que a gente possa evoluir. Porque não pensa que você tá aqui só para bonitinho. Não tem o Zé bonitinho? A Maria bonitinha? Não pensa que você tá aqui só para bonitinho, só para comprar, só para pagar conta, só para ir jantar fora, só para ficar endividada, só para gastar todo o seu cartão. Não, você não tá aqui para isso. Você tá aqui para evoluir. Você tá aqui. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelo seu esforço diário em vencer as suas vicissitudes. O que são vicissitudes? Vicissitudes são as suas paixões. Por que existe o jejum? Né? Por que existe a quarentena? É para você entrar na caverna e sair transformado. O que significa o deserto? O deserto significa você ir para um lugar ermo, um lugar deserto, um lugar onde você vai estar diante de você. Porque quando você está em modo automático, você está em modo distração. Tudo na vida é para te sequestrar. Nós temos a sociedade do adoecimento, que te sequestra o tempo todo, que te tira do estado de presença, do estado de graça e te põe no estado de vulnerabilidade, onde tudo que existe são distrações que causam dependência física, mental e espiritual, para que tu adoeça. A Organização Mundial da Saúde acabou de trazer uma estatística de 1 entre 4 pessoas irá ter transtornos mentais. E se você não acordar, você vai adoecer mentalmente. Pelo amor de Deus, você precisa despertar para a vida. Despertar que o modo que você está vivendo hoje é um modo automático, é um modo de luta e fuga, não é um modo criativo, é um modo de sobrevivência. E Deus não quer isso para tua vida. Deus quer te ver feliz. Deus quer que você viva os sonhos de Deus para tua vida. E para isso você precisa despertar. Então, tem uma parte da população que está dormindo, que está em sono profundo, que não tem nem o nível de consciência e não está aqui assistindo essa live. Tem uma porcentagem da população que está despertando. E o que é estar despertando? É quando você sente que a tua vida está te incomodando. Tem alguma coisa errada na minha vida que está me incomodando, assim, dessa forma, não dá para viver. E é por isso que você está aqui essa manhã. Escreve aqui para mim nos comentários que fase que você está na tua vida. Tem algo na tua vida que te incomoda? Me conta aí. Tem algo na tua vida que está te incomodando? Eu mexo nesse pedestal, balança tudo. Então, assim, você precisa despertar para isso. Eu falo isso aqui porque é o despertar. Você sair desse modo automático. Senão, você se torna Maria vai com as outras. Tá todo mundo tomando tal coisa, eu vou tomar também. Tá todo mundo comendo morango do amor, eu vou comer também. E daí o que acontece com você? Você inflama. Por quê? Açúcar é altamente inflamatório. Quando que você vai acordar para a vida? Por que você precisa de açúcar? Porque açúcar é dopamina. Porque você não consegue gerar a tua própria felicidade. Ai, gente, isso é tão importante. Se você ir lá ver o nascer do sol todos os dias, você vai gerar dopamina de verdade. Não que o nascer do sol gera dopamina para mim, vai gerar para você também. Mas você vai estar diante
de uma força tão grande. Você já viu o nascer do sol? Já viu o pôr do sol? Gente, eu demorei tanto tempo na minha vida para ver o nascer do sol, mas quando eu vi, isso transformou a minha vida. Então tem tantas coisas que você não experimentou ainda que geram dopamina de verdade. O que é dopamina? O hormônio da felicidade. Nós nascemos com dois sistemas, sistema de recompensa e sistema de luta e fuga, sistema de sobrevivência. E a gente tá viciado em dopamina fácil, que são os videozinhos, que são o chocolatinho, que é a macarronada, macarrão vira açúcar, arroz vira açúcar, feijão vira açúcar. Eu não sou nutricionista, mas eu estudo muito essa área. Nós estávamos numa imersão em São Paulo, em Alphaville, semana passada. Tinha 150 médicos. Eu era a única que não era médica lá. Eu sou psicoterapeuta, pós-graduada em psicologia analítica, mas não é isso que me define. Não é a minha formação que me define. Eu sou um ser humano que está diante de outro ser humano. Eu sou um ser humano que está despertando. Eu não estou desperta. Eu estou acordando para a vida. E quem acorda ajuda os outros a acordarem. Porque se você continuar dormindo, você vai ser a Maria, vai com as outras, você vai ser a Gildene, vai com as outras, você vai ser a Thaís e vai com as outras, a Rosana vai para as outras, vai com as outras. Então você precisa acordar para a vida. Você precisa despertar e para isso eu vou estar todos os dias aqui, me comprometendo com vocês, mesmo com enxaqueca, que eu acordei com enxaqueca e olha gente que já tá passando, olha que bênção. Sabe por que tá passando? Porque eu tomei esse remedinho aqui, que é homotóxico, que não deixa resíduos no fígado, mas também, porque quando eu me coloco à disposição do outro, eu me dou, e eu esqueço da minha dor e a minha dor passa. Porque quando eu olho só para minha dor, eu tenho um olhar egóico no mundo e essa dor aumenta, essa dor multiplica. Hoje eu acordei e senti a vertigem. Meu corpo balançou assim, quase que eu segurei na cama, que é a vertigem pós-trauma de um acidente que eu tive há 5 meses. Mas eu falei, não é isso que me define. Não é a tua dor que te define, não é o teu fracasso que te define, não é a tua dor de cabeça, não é o teu desemprego, não é o teu modo automático que te define. Você é muito mais que isso. Deus colocou em você a luz divina, você precisa despertar. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus e um dos atributos de Deus é ser criador. Você pode criar a sua realidade a partir da tua presença. Mas nesse modo automático aí você não vai criar nada. Você vai acordar todos os dias, tomar café da mesma forma, almoçar da mesma forma, escovar dente da mesma forma. Primeiro exercício de hoje. Você vai fazer as coisas diferentes. Se você escova o dente só com a mão direita, você vai escovar com a esquerda. Eu sofri um acidente, tive uma fratura aqui. Aqui tá a cirurgia. Foram uma placa e 10 pinos. Eu não conseguia fazer nada com esse braço. Eu tive que aprender a fazer tudo com essa mão. Sabe o que acontece quando a gente tem que aprender as coisas com a outra mão? Eu não sei se você é destro, escreve aqui pra mim se você é destro ou não. Você equilibra hemisfério esquerdo e direito, razão e emoção. Assim acontece, para vários pacientes eu indico, por exemplo, jogar tênis, porque você usa os dois braços. Agora eu não tô conseguindo ainda, que eu não tenho ainda um movimento completo com esse braço, vai até aqui, né? Pode ver que quando eu ergue aqui tudo, ó. Mas está melhorando a cada dia. E o resto do corpo tá tudo funcionando, fora a vertigem, mas tá tudo certo. É você focar no que você tem, não naquilo que você não tem. Deixa eu responder as perguntas aqui.
Carlos, há um tempo atrás tive crise de ansiedade, agora já estou muito melhor. Graças a Deus, hoje vejo graça em coisas pequenas, como esta, sentado no sofá com a minha esposa e minha filha. Carlos, essas coisas que você está vendo hoje, quando a gente está em modo automático, a gente não vê, a gente não percebe. Quando você olha, o teu filho tem 1 ano e você olha de novo, ele já tem 8 anos. A vida passa assim, ó, muito rápido. Não é que ela passa, é que o teu estado mental em modo automático não percebe o tempo passar de forma diferente, tá? Vamos ver aqui, se ser viciado em apresentar resultados está me consumindo. A Home Decor Paredes. O Home, olha só. Quando a gente está muito focado numa coisa, a gente deixa a linha do universo ocupada. E deixando a linha do universo ocupada, você está fazendo o teu trabalho e o de Deus. Fazendo o teu trabalho e o de Deus, você tá travando, tá travado. Então, a partir de hoje, para de pensar nos resultados. A gente até pode fazer, amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Amanhã às 7h10 da manhã, se Deus quiser, vou estar aqui presente, com a ajuda de Deus vou estar aqui presente. A gente vai falar sobre isso, tá? Sobre como deixar Deus fazer a parte dele e a gente fazer a nossa parte. Senão, a gente fica o tempo todo pensando no resultado e isso gera uma ansiedade muito grande. Eu tô aqui me entregando, falando o meu melhor. Se essa live vai dar resultado ou não, se eu vou ter mais seguidores ou não. Isso não é problema meu. Cada um faz a sua parte. Porque o dinheiro, ele é uma consequência de você estar presente, de você estar no estado de presença. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Rosana, o que me incomoda é a bagunça. Tô buscando melhorar minha gestão do tempo. A bagunça, Rosana, eu até tenho que anotar isso tudo aqui nos tópicos, eu tô sem a agenda aqui do meu lado. Eu vou falar uma coisa, não fica chateada, tá? Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de vocês, eu tô aqui para falar o que precisa ser dito, né? Toda bagunça externa, ela mostra uma bagunça interna. O mundo fora reflete o teu mundo interno. Quando eu entendi isso, eu comecei a cuidar das coisas, de cada objeto, da casa, de tudo, com muita... E isso não faz muito tempo, viu? Isso não faz muito tempo. Eu fiz um propósito com Deus de não deixar nada fora no lugar. Nada fora no lugar. E isso faz muito pouco tempo. Então, assim, tudo que tá fora reflete o que tá dentro. E isso é um dos tópicos que a gente vai falar nas lives todas as manhãs. Precisava ouvir isso hoje. Que bom, né? Às vezes você tem uma palavra aí dentro que você guarda pra você, que você pode abrir o vídeo e falar e ajudar alguém. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Acho que eu tenho que trocar de óculos, gente. Acho que é isso, né? Mais alguma pergunta? Se eu não respondi alguma pergunta, faça aqui de novo. Então, assim, tem uma camada da população, uma parte da população que está despertando e outra parte que ainda está em sono profundo. Eu tô falando aqui para quem está despertando. Quem está em sono profundo não vai estar aqui me assistindo, não vai estar aqui nessa live. Rosana, olha só, eu me comprometo em abrir esse assunto que você trouxe, que é a organização. Amanhã eu vou falar sobre a pergunta aqui do ser viciado em resultados está me consumindo.
mas depois da manhã eu vou abrir a live aqui e vou falar sobre essa tua pergunta, tá? Melhorar a gestão do tempo e a organização, que o que tá fora reflete aquilo que tá dentro. Gente, esse nosso encontro de hoje vai ficar gravado aqui. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Se fez sentido tudo isso que eu falei, você vai fazer um comentário. Eu vou compartilhar agora. Você vai fazer um comentário e compartilhar para pelo menos 5 pessoas. E amanhã, às 7h10 da manhã, eu me comprometo em estar aqui com vocês. E amanhã a gente vai falar sobre... Eu não defini o tema ainda, mas é sobre a pergunta ali do decor, que é você tá muito focado numa coisa, nos resultados, e isso te consumir, tá? A gente vai falar sobre isso amanhã. E depois, depois da manhã, Rosana, a gente vai falar sobre a tua pergunta, ok? Então, faz o comentário, vai ficar gravado e compartilha para pelo menos 5 pessoas. E até amanhã, tamo junto. Se Deus quiser, um abraço no coração.